Que bonitinho. Não, ela. Tu vai ficar. Eu assisti o vídeo do Lamartine a respeito. Assistiu essas Assisti. últimas semanas? Muito bom, Lamartine. Vamos começar com uma oração. Tudo bom, Antônio? Vamos orando. Deva. Santo amado Pai, muito obrigada por estarmos aqui reunidos nessa noite, onde nós nos propomos a aprender um pouco mais com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos dirija durante essa aula e que possamos, ó Deus, junto com o Teu Espírito Santo, Pai, aprender mais do Senhor, crescer com o Senhor e sermos cada vez mais participantes do que o Senhor tem para nós. Agradeço ao Senhor, a Deus, pela vida de cada aluno, que o Senhor tem movido o coração para estar aqui conosco e que o Senhor nos ajude durante todo esse período onde nós estamos propondo lhe conhecer, principalmente saber do seu retorno, de quando o Senhor voltará para salvar e levar a tua igreja. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém? Nós agradecemos. Vamos lá. Primeiro, confesso que essa semana foi extremamente agitada para mim e eu não tive tempo de sentar e estudar bem direitinho. Então, a gente não vai conseguir se aprofundar num assunto tanto quanto eu gostaria no dia de hoje. Mas não significa que não iremos aprender, iremos aprender. Temos coisas boas aí para passar, coisas boas para aprender. Dentro da nossa proposta de escatologia, é importante eu falar algumas coisas para vocês sobre a questão da interpretação da Bíblia, o modo certo, né? A gente falou um pouquinho na aula passada sobre ter o cuidado de interpretar a Bíblia, sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, mas a gente também tem que ter um cuidado de que isso é importante. Ontem o professor falou, eu falei, poxa vida, já abriu um pouco mais a minha mente, como é importante a gente ter acesso a informações, né? Ele estava explicando como é que a Bíblia chegou até a gente no Brasil. Vocês conhecem a história das traduções e tudo de onde vem? A Bíblia primeiro, mais ou menos, a Bíblia, eu não vou lembrar as datas, que eu não sou fera de data igual Silas Malafaia e essa galera aí, mas dá pra gente ter um panorama pra gente entender. A Bíblia, ela foi escrita originalmente, Velho Testamento, em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego koiné, que é um grego que não existe mais hoje, né? Comparado ao dialeto, a forma como nós falávamos, os portugueses falavam o português quando chegaram no Brasil. Quando a gente vai ler as cartas de Pedro Vaz de Caminha, esse tipo de coisa, a gente vê assim, o português fala, nossa, que negócio estranho, ninguém entende nada. Era mais ou menos esse o grego. Desenhado. O grego koiné. E lá em meados, eu acho que de 1500, tá no meu caderno, eu não peguei ali não, para eu poder fingir que sou intelectual, mas não vou fingir nada não sei data. Começou-se então a tradução, foi Agostinho, ele começou a traduzir para a Vulgata Latina, e da Vulgata Latina se traduziu para o inglês, e do inglês se traduziu para o português. Então existem muitas coisas que foram assim, algumas palavrinhas que foram perdidas nas traduções. Então, quando a gente olha hoje para a Bíblia, a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes está faltando uma palavra, às vezes foi traduzido de um modo não adequado, porque não veio direto do grego koiné para o português, foi para o inglês e do inglês desceu. Então, o que realmente é canônico e o que realmente é certo é o texto original. Mas como que nós iremos saber e ter acesso ao texto original se nem a língua nós conhecemos, né? Ontem eu fiquei pensando, falei, poxa vida, eu vou ter que estudar grego para eu poder olhar o escrito original e poder entender o que está lá. Por exemplo, ontem o professor trouxe duas informações de dois textos que eu nunca tinha escutado na vida que aquilo estava. Um, inclusive, eu preguei recentemente, de João 11. João 11, deixa eu lembrar o texto. Jesus, ele está na cidade vizinha de Betânia, e aí ele sabe da morte de Lázaro, e aí ele fala assim para os seus discípulos,
essa doença não é para a morte, só que Lázaro morre. E aí uma das coisas que o professor levantou é que no mundo, e eu estava vendo até uma postagem nessa nova rede social aí que tem paralela ao Instagram, não sei nem falar o nome, eu não sei falar, o pessoal colocou assim, só ateus ou não cristãos perguntam e só cristãos respondem. E a gente estava levando uma lavada porque ninguém conseguia responder com propriedade as perguntas que eram ali colocadas. E aí mais uma vez reafirma o quanto nós, povo cristão, a gente age muito pela fé e pouquíssimo pelo conhecimento bíblico. Aí como é que a gente explica? Que Jesus disse que Lázaro não morreria e Lázaro morre. É uma questão que muitos que não acreditam na Bíblia falam, mas o Deus que você está dizendo que ele é onisciente, ele não sabia de tudo. Ele disse que Lázaro não morreria e Lázaro morreu. Como que a gente defende isso? Se a gente for olhar e falar assim, não, mas isso foi pela fé, porque ele disse que iria ressuscitar, mas quando a gente vai para o texto original, nós vamos ver que falta uma palavra, que essa palavra ela aparece 2 vezes. E na hora que foram traduzir, eles acharam que não era necessário ter 2 vezes aquela palavra, por ser uma redundância, e tirou-se. Vamos achar esse versículo? É João capítulo 11, disso eu tenho certeza. João 11, vou só achar o versículo. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. No original aparece assim: essa enfermidade não é para a glória da morte, mas para a glória de Deus. E aí quando traduziu-se, a pessoa achou, não é necessário ter 2 glórias. Mas o que Jesus estava dizendo? Que Lázaro iria sim morrer, mas não ia ser para que a morte dele fosse glorificada, mas seria para a glória de Deus. Aí o versículo ganha todo um outro sentido. Então Jesus não estava dizendo aqui que não sabia que Lázaro não iria morrer. Jesus estava dizendo que sabia que a morte dele não seria para a glória da morte. Aí você vê que coisa interessante. Mas esse entendimento que você traz é justamente o que você aprendeu, né? Não tem nada que especifique isso. No original. No original, para nós aqui não vai encontrar. Lendo aqui ninguém vai achar. Entendi. Você tem que ter acesso ao escrito original. E por que eu acredito? Se eu ouvir de outra pessoa, porque o meu professor estuda muito, eu acredito que ele leu. Mas eu ainda vou pegar o texto original, vou achar, é porque não tem nem como você conseguir ler no original, porque não é letras de ABC como a gente entende. É uns escritos que você faz assim, uns riscos, aí faz uma volta, faz um traço de lado, uma bola embaixo, parece coreano. Eu comecei a estudar hebraico, mas aí eu parei, eu tenho que voltar. Tem que voltar. Mas é muito interessante. Mas o que a gente precisa aprender é o grego koiné, porque o original, o escrito original não é nem o hebraico. O hebraico você vai encontrar em algumas partes no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele foi todo escrito em grego koiné. Então, são várias línguas que você tem que estudar. Tanto que a língua da Bíblia original, ela é extinta. Ela não é mais falada. Nem o latim que foi traduzido, ele é o falado nos dias de hoje. Né? Então, é um estudo mesmo específico para isso. Mas, glória a Deus, nós já temos aí alguns coatitas, né? Nós temos alguns coatitas aí, produtores de pães, que são idôneos e dá para ir trazendo essa clareza para a gente e a gente vai aprendendo. Então, não é que a Bíblia é errante, mas pode ter acontecido alguns erros de tradução do original. E aí a gente vai conseguir descobrir esses erros mergulhando, estudando, procurando livros, lendo livros. Temos que ter uma biblioteca. Eu estava até olhando, falei, eu vou ter que começar a investir em livros nesse sentido, porque eu ainda não tenho livros nesse sentido, para me trazer essa clareza de frases assim. Quer ver outra? Jesus, quando estava na cruz, ele recebe um pedido do bandido, do malfeitor. Ele vira para
para Jesus e fala o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí qual é a discussão? Que Jesus morreu, mas ele não foi para o paraíso. Jesus morreu e primeiro aconteceu o quê? Ele desceu ao inferno. Depois ele volta para a terra. Ele passa 40 dias. E depois desse tempo todo é que ele vai ascender ao céu. E aí? E o que Jesus quis dizer com esse hoje? Então dizem que no escrito original não está escrito assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas está escrito assim: hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Agora, o tempo que ele estará não é o tempo do agora. Aí você vê que uma vírgula, uma palavra colocada numa ordem diferente pode mudar muita coisa. Por isso a importância de quem quer estudar a Bíblia se dedicar nessa questão da hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação da Bíblia. É claro que quando a gente estuda, a gente tem que tomar um cuidado para não se tornar um professor chato, um pastor chato, que vai pregar hermenêutica. Não, a hermenêutica não é para o altar e pregar, mas é para que a gente tenha entendimento e clareza e possa levar esse entendimento às pessoas que estão à nossa volta. E aparecendo pessoas como vocês aqui, a gente incentive também a estudar mais profundamente a Bíblia. E você vê, o professor falando ontem, eu falei é isso mesmo, não é nem 10%. Aí você vai nas igrejas e você vê quais são os cultos mais frequentados e os menos frequentados. Os menos frequentados é o de estudo bíblico. E aí eu fiquei consolada, eu falei, olha, realmente é verdade, isso mesmo. Mas não podemos desistir. É um que está aprendendo, é 5, é 10, é 20, daqui a pouco se tornam mais. Até a gente conseguir incentivar as pessoas que estão à nossa volta e até para que nós possamos orientar as pessoas que estão ao nosso redor para que elas possam também crescer. Nem que seja a gente que vai fornecer o pão, mas que elas possam se sentar para comer. Mas tem que ter quem vai produzir e vai fazer o pão. Hoje, eu estava pensando em entrar para a gente já conversar um pouco sobre o milenismo. Só que eu acho que a gente já vai estar indo logo no final, né? A época do milênio já é final. Então a gente vai começar conversando um pouco do começo. Então vamos conversar um pouco do começo. O princípio de Apocalipse. Então vamos lá abrir as nossas Bíblias. Apocalíptico. Não, Apocalíssimo. A gente foi ler Apocalipse a ele. Apocalíssimo. E meus filhos, eles são os melhores criadores de palavras que existem na vida. A Ana Clara já criou cada palavra. Eu falo, minha filha. Um dia a gente parou num muro, ali no Lausanne. Não tem o AMA do Lausanne? Vocês conhecem ali o Lausanne? Aí do lado de cá tem uma igreja católica, um muro todo pintado assim. Ela olhou, oh, que bonito esse muro. Eu, nossa, muito bonito mesmo. Eu falei, esse aqui tem cara de catocalismo. Tem cara do quê, meu filho? Catocalismo. Eu falei, meu Deus, ela falou uma palavra que não existe. Mais difícil do que o catolicismo. Catocalismo. Até hoje eu olho para ela. E aí, filho, catocalismo? Apocalipse. Apocalíssimo. Primeiro, vocês sabiam que Apocalipse em inglês é Revelation? O livro não é Apocalipse, é Revelation. Então, para o brasileiro colocou-se Apocalipse. Mas lá, o livro de Apocalipse é a revelação. Revelation. E aí começa o capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aqui tem algumas escolhas de palavras que nos chamam a atenção, né? Isso foi revelado a João, o apóstolo amado, na ilha de Patmos, há 2000 anos atrás. E aí escreve que são coisas que brevemente há de acontecer. Mas quando a gente lê a Bíblia, nós temos que ler com a mente de Cristo, não a nossa. Como assim
A mente de Cristo, ela vai pensar como o tempo de Cristo, o jeito de Cristo. E o próprio Davi, ele recebe uma revelação de Deus que eu acho que na hora ele nem entendeu o que era. Quando a gente pega a Bíblia, a gente começa a ler, a gente tem acesso a tudo. Nós temos aqui o quebra-cabeça completo. Mas os apóstolos, os profetas, os reis, eles tinham pequenos fragmentos de coisas que eles não faziam nem ideia do que eles estavam falando. Davi pega e escreve, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Foi Davi que escreveu ou foi algum outro? Eu acho que foi Davi. Acho que foi Davi. Se eu estiver errado, eu volto e peço perdão. Normal, a gente pode errar. Ainda mais quando não se estudou. Aqui, ó, puxando na memória, lá atrás, assim. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Se nós formos lembrar de todo aquele cálculo que eu já ensinei para vocês, o irmão Antônio não pegou essa explicação que eu dei há um tempo atrás. Existe uma forma de interpretação, principalmente nos dias atuais, que tem que ter muito cuidado, mas que faz sentido, mas não pode virar esoterismo para a gente tem que ter esse cuidado, que são os números na Bíblia. Então, algumas pessoas, até do nosso tempo, da nossa época, estudiosos da nossa época, o Lamartine é um deles que traz essa informação, a pastora Naira é um desses que traz essa informação. Eles falam o nome de com quem eles estudaram. Shed, aquele que eu comentei na aula passada, que foi um homem venezuelano, que foi estudar nos Estados Unidos. É desses lados aqui, da América aqui do Sul, mas foi estudar nos Estados Unidos e Alemanha e veio ser missionário no Brasil e escreveu uma... O senhor conhece essa Bíblia de estudo do Shed? É uma Bíblia muito, muito conhecida entre os estudiosos. Ela estudou com ele também e traz informações do tipo que, dentro dessa explicação, tanto de um dia pode representar 1000 anos, como semanas proféticas, dias proféticos, que um dia profético representa, uma semana profética representa 7 anos, que aí eles trazem a informação fazendo uma conexão com a criação do mundo. O Senhor criou o mundo, na verdade são 7 dias, né? O 7º ele criou o descanso. Em 7 dias ele criou o mundo. Cada um desses dias, se a gente for colocar na simbologia, um dia para Deus, 1000 anos. Então representa-se 7.000 anos da existência do ser humano na Terra. Aí quando você começa a comparar a criação dos dias, você encontra, por exemplo, no 4º dia, Deus criou os luminares. Sol, lua, iluminou a Terra. No 4.000 anos, Jesus, que é a luz do mundo, veio ao mundo. Então ele vai fazendo essa conexão. Então quando fala-se brevemente, é porque aqui, quando foi dada a revelação para João Batista, já tinham se passado 4.000 anos. Na conta de Deus, 4 dias. Então só faltavam mais 2 dias, porque o milênio já é final. Então 2 dias para Deus é breve. Para nós são 2.000 anos. Se torna uma coisa mais extensa. Mas na matemática de Deus é breve. Por isso que a gente vê ele escrevendo revelações de coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Você imagina a comunhão, intimidade que esse homem tinha com Deus, para Deus revelar essas coisas para ele. Eu vinha hoje no caminho, dirigindo e pensando na aula, né, e pensando nesse texto, e falando, meu Deus, que intimidade que esse homem tinha. Ele viu Jesus, caminhou com Jesus, ele se sentia o mais amado de todos. A autoestima é elevada, mas não é à toa, né? Se sentiu o mais amado de todos, ainda teve uma revelação de coisas que ele viu, que ele não entendeu nada, mas que hoje para nós faz um sentido total e completo. Que intimidade com Deus. E às vezes o cristão se prende em orar só por si mesmo, pela sua saúde, pela sua prosperidade, e não tem intimidade com Deus nem para conhecer os passos da própria vida.
João teve uma intimidade tão grande que viu os passos da humanidade. E às vezes a gente não sabe nem o que vai ser do dia de amanhã. Misericórdia de Deus. É como nos falta intimidade. Não só ele viu, como Daniel viu, como salmistas, a gente vê Davi falando salmos messiânicos, Moisés trazendo coisas, a gente vê Zacarias tendo visões, são tantos no passado que tiveram visões do futuro. Mas por que você acha que essa intimidade ela se deu e hoje em dia ela não se dá na mesma proporção? Perseverança. Hoje nós vivemos em uma geração que não persevera mais nas coisas. Por mais errante que nós sejamos, como eles também eram, cheios de erros e falhas, eles também eram, mas eles perseveravam. Hoje em dia você não vê mais as pessoas perseverando em quase nada, perseverando em ser fiel, perseverante em honrar as coisas que Deus mandou honrar, perseverante nem em se cuidar mais a gente vê perseverança. Eu falo por mim mesma, quando eu pego o filme eu emagreço rápido, daqui a pouco acabou, eu engordei tudo de novo. A gente precisa melhorar, né? É a perseverança com Deus que faz a gente criar intimidade. Como é que a gente se torna íntimo de alguém? É na perseverança do dia a dia. Você vai ter intimidade, pode ter briga, pode ter desavença, não, mas eu fiz um compromisso, vou pegar o gancho aqui de alguém que está pedindo para casar. Que eu vi no Instagram de alguém falando, me pede logo em casamento, amor. Ele escolhe casar, você escolhe amar alguém, você vai ver defeitos, você vai ver erros, mas você todo dia se lembra, não, mas eu fiz uma aliança diante de Deus e essa aliança eu não posso romper, tenho que passar por cima disso. Tem gente que passa por problemas e acha melhor o divórcio, vai cada um para um lado, não aguento mais, mas e a aliança que você fez? Não tem uma permissão bíblica, não tem uma permissão bíblica. Qual que é a única permissão bíblica para o divórcio? No falecimento, né? Oi? Não, falecimento não. Não, para divórcio. Para traição, né? Traição. Mas ainda se o coração da pessoa não for capaz de perdoar, ela pode se separar sim, quando há traição. Mas é a única. Mas incompatibilidade? Casa com uma pessoa e fala, eu não sabia que era preguiçosa, agora aguenta. Eu não sabia que era, nossa, eu não imaginava que ficava fedendo tanto, meu pai do céu. Tem que aguentar o fedor. Que horror. É porque tem gente que fede, que é uma coisa horrorosa. Tem gente que fede muito. Trabalha o dia inteiro, chega só a catinga. Aí a mulher, tanto mulher quanto homem. Não aguento ficar com fedor. Não, vai ter que aguentar. Eu sentiu antes o fedor, agora bota no banheiro, esfrega, joga um limão, joga um bicarbonato. Mas, por exemplo, se separa, chega um consenso que separa, o cristão ele não pode voltar a casar novamente? Não, só com a pessoa que separou. Casados uma vez, casados para sempre. Para sempre não, até que a morte separe. Na teoria não existe divórcio. Por isso que o casamento é muito sério. Não faz. Por nenhum motivo. Na religião cristã, na era cristã de hoje, o pessoal encontra muita interpretação de motivos que podem ensejar um novo casamento. Eu ainda estou em estudo desse assunto. Ainda não tenho assim, um pensamento firmado que é isso, pronto, acabou. Não tenho um pensamento firmado que é isso, pronto, acabou. Inclusive, estou falando de mim, eu ainda abro uma exceção em caso de divórcio para Maria da Penha. Mulher que sofre violência. Apanha. Não, eu também acredito que, só não acredito que pode o quê? Em caso de adultério, porque nessa parte de adultério é uma coisa muito séria. O apóstolo Paulo fala, digo eu, por isso que eu tenho umas ressalvas, que essa pessoa não pode se casar de novo. Se casar, casa-se com quem deixou. Jesus não fala nada diretamente sobre isso, por isso que eu tenho uma ressalva. Mas eu entendo que a violência doméstica também é uma forma de traição. E aí eu não vou dizer para a mulher, fica lá apanhando, sofrendo violência, aí quando morrer você vai para o céu. Como no passado se fazia. Não, mas tem. Mas o que eu aconselho? Separa,
mas fique em oração pelo seu marido. Se tiver mudança, volta. E se não tiver, fica sozinho. Fique Aí sozinho. fica solteira. Fica solteiro. Ai, que difícil que eu tô. É uma coisa muito séria. Casamento é algo muito sério. Oi? Nunca. Ó, não, agora falando, ó, até a nova aliança, o homem ele podia ter várias mulheres. Era permitido, inclusive, pelo judaísmo. Na nova aliança, a gente vai encontrar tanto, agora eu não lembro se Jesus fala, se o apóstolo Paulo fala, se são os discípulos que falam, mas fala que o homem ele tem que ser homem de uma mulher só e a mulher de um homem só. Então, oi? Eu acho que é Jesus, né? Então, assim, mudou-se. Na nova aliança mudou. Por que que, vou te explicar para o senhor, por que que antigamente podia? Antigamente a população, ela não era tão grande e tinha-se muitas guerras. Então, não era equilibrada a quantidade de mulher para a quantidade de homens. Então, ficava muita mulher sem marido, não tinha condição. E aí, então, Deus ele permitia ter-se várias, mas por esse motivo. Quando a população tomou-se uma proporção gigante, hoje em dia é equilibrado, é 1 para 1. É 1 para 1. Eu já fui na igreja, já que o pastor celebrou o casamento de um mulher com 3 mulheres, por exemplo. Aí não é igreja bíblica. Não, sim, não. Eu fui na igreja. Mas acontece, por exemplo, onde é que ainda acontece isso? Nessa igreja aqui atrás, ó. Os mormons, eles podem. Eu não sei se no Brasil pode, porque no Brasil, além de ter a questão de proibição bíblica, ainda tem a questão de proibição civil. Você só pode concluir matrimônio com uma única pessoa. No Brasil não pode poligamia. Então, no Brasil, eu acho que eles não praticam porque a lei proíbe, mas de forma direta. Porque agora, o que eles estão fazendo? Quem usou esse subterfúgio foi o Ronaldinho Gaúcho. Ele constituiu união estável com várias. Eu acho que ele tem 3. Feio daquele jeito, né, minha gente? Você vê que o dinheiro não faz, né? Oh, não é feio não, meu Deus. Tem gente que acha bonito, me perdoa. Isso é só meu conceito. Isso é só meu conceito. Aí eu dei pra porque ele é preto. Do tempo de JS, só porque ele é preto. Mas ele constitui união estável com várias. A união estável não é proibida, você pode contrair com várias pessoas. Tem essa brecha na lei, dentro da união estável. Mas casamento é só um, só na constância de um. Né? Então, voltando agora aqui para cá. Não lembro União nem estável que a gente pode? pode? No Brasil? No Brasil. Eles acharam brecha para isso, né? Agora não lembro o que a gente entrou aqui para poder concluir o assunto, hein? Estávamos falando de Jesus, Lázaro, viemos para cá, da revelação, das coisas que brevemente iriam acontecer, os números, um dia para Deus, as semanas e Perseverar. perseverar, isso, porque temos que perseverar para ter intimidade. E hoje em dia a coisa está muito volátil, a coisa está assim. A pessoa abandona o casamento, foi por isso que eu falei. Abandona o casamento sem uma base bíblica. Porque tem uma coisa, não gostei, não quero mais. A coisa está muito assim. Até mesmo a comunhão com Deus, você vai ver. Você vai conversar com pessoas. Espero que vocês não sejam assim em nome de Jesus. Mas grande parte das pessoas entraram na igreja, já se desviaram, voltaram, voltaram. Não são perseverantes. Né? Hoje em dia eu fico muito feliz com a nossa igreja, porque antigamente a nossa igreja ela era muito rotativa. Quem pegou o começo da Igreja da Graça lembra disso. Era muito rotativo. O membro que estava aqui num dia não era o que estava no outro culto, que não estava no outro, que já estava em outro canto. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê filhos crescendo, casamentos sendo constituídos, filhos, crianças. Uma das minhas maiores alegrias é domingo à noite, quando eu olho para o Ramon e eu lembro que eles já foram crianças na nossa escolinha e hoje são ministros, louvam, lideram, estão aí crescendo, permanecendo. Isso é uma grande alegria. Hoje a gente ainda consegue encontrar, mas são poucos. Né? Espero que vocês sejam daqueles que vão permanecer firmes até o último dia, em nome de Jesus. E aí,
permanecendo, vocês vão ter experiências incríveis com Deus, de revelação, de experiência, de crescimento, porque a própria perseverança em servir ao Senhor vai proporcionar esses encontros, esses momentos especiais com Deus. Eu já tenho. Eu seria otário se não permanecer, né? Exatamente. Mas a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu acho que, não sei se no domingo você veio, que eu estava pregando sobre isso. Eu vi. Sobre a vaidade espiritual. A gente nunca pode se sentir tão perto de Deus que seja melhor ou superior a qualquer outro, porque aí também pode levar uma rasteira, quando se sente, né, mais superior a alguém. Não, eu estou tão perto de Deus, eu estou voando nas asas do céu. Aí a lapada é maior. Desce daí! Aí continua. O qual testificou da palavra de Deus, resumo de Jesus. Já li, 3. Bem-aventurado, eu acho muito interessante esse versículo, 3. Bem-aventurado aquele que lê. Então, não adianta virar outro, tem que ler. Bem-aventurado que lê. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: lê o quê? E ouve as palavras desta profecia. Desta profecia está falando de Apocalipse. Como pode ser feliz uma pessoa que lê toda a destruição? Porque Apocalipse é um livro que, se uma pessoa não tem entendimento, lê, fica apavorado. Tem gente que morre de medo, nem abre o livro de Apocalipse, porque morre de medo do que está escrito ali. Por que é bem-aventurado aquele que lê os livros dessa profecia? Porque nós jamais vamos ser pegos de surpresa. Lembra que Deus mandou para a gente no domingo? A gente leu Tessalonicenses, fala, né? E ele virá como um ladrão. E sempre ensinou-se só isso. Pelo menos eu cresci ouvindo só isso. Ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. Só que o versículo de baixo fala, mas não para vocês. Para vocês não. Porque vocês conhecem. Vocês são da luz e vocês entendem. Então, por que é bom o livro do Apocalipse? A gente lê e entender. Porque nada do que acontecer no mundo vai ser surpresa. Nós já estamos por dentro de tudo. Sabemos que vai acontecer. Sabemos que há de ser assim. Vamos orar para que isso acabe. A gente já sabe, não, vamos orar para que Deus nos fortaleça, porque tem que se cumprir. Como, por exemplo, as guerras que estão acontecendo. Hoje intensificou, vocês viram? Vocês viram hoje? O Líbano atacou Israel. Líbano atacou até em cidades que não tem nada a ver com o confronto. Foram mísseis e mísseis e mísseis que, assim, eu acho que quando o profeta via saraiva de fogo caindo no céu, eram esses mísseis. Era assim, muito. Depois eu mando o vídeo para vocês no grupo, para vocês verem. E aí esse assusta, já é a Terceira Guerra Mundial? Aí a gente olha para mim e fala... Isso é só o filezinho. Não é, isso ainda é só o princípio das dores. Onde vai ter guerras, rumores de guerra, porque a Terceira Guerra Mundial, ela vai vir perto do Anticristo. E se nós cremos, a gente vai estudar isso, que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Se eu digo que os selos já foram abertos, como eu já vi pessoas falando, já se abriu-se o primeiro selo. Então quer dizer que nós já estamos na grande tribulação e não fomos arrebatados coisa nenhuma. Porque os selos começarão a ser abertos quando inaugurar-se a grande tribulação. Não é antes disso. Mas o arrebatamento, ele vem em qual abertura de selo? O arrebatamento que nós cremos virá antes. Da abertura dos selos? Mas pode acontecer que seja no meio ou no fim, como eu já falei aqui algumas vezes. Eu acredito que os selos estão sendo abertos. Então antes o arrebatamento já não aconteceu. Mas nós que cremos no arrebatamento antes, não cremos ainda que os selos foram abertos. Né? Ainda não acreditamos. Eu, particularmente, não acredito que ainda se abriu, porque o que nós estamos vendo é só uma amostra do que vai acontecer. Porque quando acontecer, eu acho que o negócio vai ser assim, numa proporção muito maior do que o que a gente vê. Não se preocupe, vai pegar. E aí a gente vai ver também aqui algumas teorias
quando a gente entrar em milênio, que falam justamente dessa questão, da linha de pessoas que creem que vai melhorar para Jesus voltar, outras que creem que só vai piorar para Jesus voltar, e outras que creem que vai piorar cada vez mais, pior do pior, e Jesus volta. Existem assim várias linhas. Mas aí é importante a gente conhecer para quê? Para a gente não misturar até o nosso pensamento, porque às vezes a gente está com o pensamento todo misturado. E é importante a gente conhecer os versículos e as teorias para a gente se adaptar. Não, é nisso aqui que eu creio. Você pode crer que está sendo aberto o seu, você vai estar numa outra corrente teológica, não tem problema nenhum. Aí, quando chegar um momento, fala assim, nossa, o Augusto estava certo, já estava aberto os céus mesmo. Ou não, aí vai assim, nossa, a pessoa tinha razão, não estava aberto coisa nenhuma, agora é muito pior. Ou, nossa, ainda bem que eu nem vi se estava aberto ou não estava, já estou arrebatado, já estou no céu, não estou vendo nada. Então, mas aí eu vou dar os textos bíblicos para vocês. Mas voltando aqui, bem-aventurado que lê, por quê? Porque ele é feliz, ele entende, ele não é pego de surpresa, ele não é surpreendido, nós já conhecemos. Se a gente lê a Bíblia, a gente já conhece tudo que está acontecendo. A gente tem discernimento, a gente sabe, bate o olho, tá, é isso, é aquilo. Jesus disse, João viu, Daniel já profetizou, ia acontecer e vai se levantar mesmo, é isso, é aquilo. É como aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul. Deus avisou para alguns profetas. Quando aconteceu, eles diziam, não, mas eu já tinha visto, eu já tinha falado. Eu já sabia, isso não é surpresa. Aí continua. E os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso nós temos que colocar no coração. O tempo está próximo. Ou pode ser qualquer linha que a gente adote. O tempo está próximo. Pastora, mas pode demorar, ainda vai mais 1000 anos, mas está próximo. Seja próximo de um modo geral, seja próximo para nós. Porque se a gente partir, acabou para nós. E a gente já vai estar destinado ao nosso final. Você percebe que a gente já está no final do ano? Já estamos no final do ano. E a gente já está vivendo o quê? A Bíblia diz que naqueles dias, o Senhor, Ele abreviaria os tempos por amor aos salvos. Então os dias eles estão passando mais rápido. A própria ciência comprova que os dias eles já estão passando mais rápidos do que antigamente. Então é brevemente. Aí começa, olha que interessante aqui, a gente fazer essa crítica, vou falar bonito, hein? Essa crítica textual. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Você vê que o livro de Apocalipse ele começa tratando com quem? A igreja. Não é com Israel, é com a igreja. E especificamente com quem da igreja? Vê aqui, ó, versículo. Pega aqui, a primeira, de Éfeso, capítulo 2, versículo 1. A quem João escreveu? Ao anjo da igreja. Então você vê que a primeira preocupação na abertura, na inauguração do Apocalipse, é falar a liderança da igreja. Então ele manda um alerta para os líderes da igreja, o que vai consumir. Ia falar uma palavra bonita, mas não deu não. Está na minha cabeça, vai passar na boca. A gente vai unir com o que diz, quem foi que falou? Jeremias. Foi Jeremias, chamando os sacerdotes ao arrependimento pela nação. Vestivos de vestes, pranteai pela nação. Eu não lembro quem foi o profeta que falou isso. Chamando os sacerdotes, vai se juntar com o que nós lemos semana passada. Quem é que foi tocado e que viu sobre as 70 semanas e inaugurou a oração para a restauração de Israel? Daniel, um líder. Então, o Apocalipse ele começa a trazer um alerta à liderança da igreja. Quando eu comecei a ler aqui, eu falei, nossa, que responsabilidade. Porque aí a gente vê, irmãos, o que Deus tem feito no mundo a respeito da liderança das igrejas.
Nós estamos vivendo uma época, eu não vou falar que é a maior, mas eu acho que é. Do tempo que eu me conheço de gente, eu acho que é a maior época, do tempo que eu me conheço de gente, em que mais se vê escândalos de líderes religiosos e sendo expostos. Mostrando, trazendo à tona. Eu fiquei horrorizada e tristérrima, quando eu vi o documentário do Hillsong. Vocês já viram? Vocês sabem quem é Hillsong? Era a minha igreja de referência. Meu sonho era ir para a Austrália, conhecer Hillsong e Darlene Stewart. Eu cresci ouvindo essa mulher e tinha como referência de louvor, de adoração, de igreja. E aí estourou ano passado um grande escândalo dessa igreja, que o líder, o principal, o primeiro, aliciava crianças, escândalos do pastor nos Estados Unidos, que estava envolvido mais ou menos como a Deolane, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Eu vou contar isso para vocês, não vou sim, que eu não me aguento, só para vocês eu vou contar. Vocês acreditam que a Deolane é da nossa igreja? A Deolane é da nossa igreja. Deolane é crente da nossa igreja. É um número muito forte. Quando você vê, Jesus ele ficou 40 dias de jejum no deserto, Moisés ficou 40 dias de jejum no alto do monte para receber a tábua dos 10 mandamentos. A gente vê o parento, 400 anos andando no deserto, era para ser 40, tornou-se 400, então esse 40, 400 está muito forte na Bíblia. Quando virou o ano 2020, que eu coloquei no meu altar, assim, 2020, aí na hora eu disse assim, 20, 40, foi quando começou a pandemia. Eu nem sabia de pandemia, mas sabe quando você vira o ano já sabendo, vai inaugurar uma nova era e vai ser terrível? Eu lembro que eu até falei para a igreja, porque a maioria dos PR, tudo traz só palavra de conforto, de vitória, só que a gente tem que estar ligado nessas coisas, porque Deus também vai nos mostrando isso, né? E aí começou a pandemia quando virou 2020. E depois daí a gente só vai vendo Deus tratando nas igrejas. A gente vai vendo as igrejas depois da pandemia não são mais as mesmas. E tá vindo cada coisa. Eu cheguei até a falar para minha mãe, é por causa da internet, que a internet faz as coisas ficarem mais visíveis, mas não é. Uma vez em oração Deus chamou minha atenção, não é. É porque Deus realmente está trazendo esse tratar aos anjos da igreja. Ele vem trazendo esse trabalho de limpeza, de mostrar o final, o apocalipse. Vamos arrumar, porque nós estamos ainda na época da graça, em que a igreja oculta, que era oculta porque a gente é do dispensacionalismo, que a gente crê na igreja oculta no Velho Testamento, está aqui, né? Aprendendo, sendo ensinado, exortado, crescendo, sendo preparado para ir para o céu. Então Deus está em tempo de preparar realmente a igreja. E mais a gente vai vendo as coisas acontecendo. Uma coisa para vocês que aconteceu esse ano, eu fiquei assim, mas por que você está fazendo tanto burburinho? Esse troféu Gerando Salvação. Por que teve tanto burburinho este ano? Se essa edição de Gerando Salvação acontece, acho que 5, 6, 7 anos. Porque esse ano foi ter esse burburinho. Vocês viram alguma coisa sobre? Porque esse ano teve esse burburinho, porque agora isso aconteceu. Tudo tem um propósito de Deus em mostrar, em revelar. Nunca aconteceu antes. Se falasse para mim assim, nunca teve isso antes, está acontecendo agora, eu até acreditava. Nossa, realmente não, mas isso aqui, sempre teve. Eu não sei nem quantos anos, mas eu estava no Amazonas, eu falava, eu queria ir lá. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não quero mais não. De longe tudo é bonito, é que nem quando eu estava aqui, eu olhava o festival do Boi, achava tão bonito, até assistia, olha, eu assisti na Band, vermelho, no curral, não entendia nem o que era. Quando eu cheguei lá, que eu fui entender o que era, eu falei, não quero não, obrigada. O pouco que eu vi, eu achei eles muito egocêntricos, ficou muito aflorado. Do troféu Gerando ficou muito aflorado eu neles. nunca fui contra, porque assim, ali não é igreja, não é um momento de adoração, é um momento dos artistas, de mostrar a qualidade do que eles têm como artistas. Mas não se confunde com
Eu acho que se confunde aí. Eu sinceramente não levo para esse extremismo, como por exemplo, o músico, segundo a maioria, não pode tocar no mundo, só pode tocar para Deus. Só que o povo de Deus não paga o músico, aí o músico vai viver do quê? Tem que ter uma profissão. Tem gente que estuda para ser músico e ele vai ganhar dinheiro aonde? Com a música, fazendo o quê? Fazendo o que ele sabe fazer. Então eu não sou contra, eu sou a favor dessa questão, desde que não leve, em tudo a gente coloca Deus para Deus ser glorificado. Mas ali eles não estavam num culto a Deus, eles estavam mostrando o que eles sabem fazer. O que eles sabem fazer? Eles sabem fazer música. Eles sabem fazer, e olha, a baita de uma produção violenta. E o músico que produziu aquilo ali é um dos músicos que eu mais admiro hoje no cenário gospel. Tem uma vida com Deus maravilhosa, mas musicalmente é um cara fantástico. E uma coisa se confunde com a outra, tá, pode confundir, mas o médico cristão, ele vai trabalhar de graça só atendendo os irmãozinhos da igreja? Ou ele atende macumbeiro, espírito, ele atende tudo? Então eu penso dessa forma, cada um pode ter o seu pensamento, né? Mas por que gerou-se esse burburinho agora? Porque a gente vê esse tratamento de Deus vindo de cima. Os líderes, eles precisam acordar para trazer esse arrependimento para a igreja. Porque quem é que vai alertar as ovelhas? Quem é que vai trazer essa comunicação às pessoas que estão ouvindo? São os líderes. O que um líder fala, a pessoa vai ouvir. Se a pessoa pega o microfone, seja quem for, vim aqui e trouxe uma palavra de Deus para vocês, como é que a gente fica aqui embaixo? Eu quero receber, pode falar, vem de Deus. Então, se o líder não traz essa palavra do conserto, do arrependimento, quem é que vai trazer? Dificilmente a pessoa vai trazer. Eu estava essa semana pensando sobre essa questão da palavra, a questão do aconselhamento, a questão da conversa com alguém, porque eu particularmente, nunca achei muito necessário a questão de palavras, de elogio, de conversa. Eu sou um pouco diferentona assim nesse sentido, né? Mas quando você vai ler a palavra, por exemplo, a gente aprendeu semana passada, Jesus disse o que para os discípulos? Pelas minhas palavras vocês estão limpos. Por tudo que eles estavam ouvindo, limpava o coração deles. Então um conselho, ele pode limpar um coração que está, por exemplo, querendo se suicidar. Olha como é importante. Antes eu não pensava tão assim, mas a gente vai lendo a palavra, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo como realmente é importante. Uma pessoa que está para baixo, ela ouve um elogio, ela fala, nossa, ergue, já consegue voltar para a vida. Mas por que não voltou sozinho? Porque às vezes não consegue, mas uma palavra, basta uma palavra. Foi o que o centurião disse para Jesus. Então o líder que está à frente, ele é muito importante nesse quesito de trazer a santidade, a purificação. E o livro de Apocalipse, ele começa trazendo isso, né? Essa questão da limpeza, essa questão do líder trazer essa informação daquilo que está deficiente na igreja para que as pessoas melhorem. Vamos continuar lendo? 4. Já falei do 4, vamos ler de novo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isso aqui mostra a questão da eternidade que existe em Deus. Ele era, ele é e ele há de vir. A gente costuma dizer que Deus, Jesus, é de eternidade a eternidade. Não tem começo, não tem fim, é de eternidade a eternidade. Por isso que a frase Deus não está morto é muito real, porque ele não tem como morrer. Só morre quem um dia nasceu. Deus nunca nasceu, nunca existiu, nunca criou-se. Como é que começou Deus? Alguém consegue explicar como é que começou Deus? A gente só sabe que ele existe. A menina me perguntou na escolinha. E aí eles perguntam, e como que é? Quem criou Deus? Como é que começa? Mil perguntas. Fazem, e a gente tem que estar preparado para responder, e eles gravam. Eu lembro que quando eu era pequena, eu perguntava as coisas para a minha professora da escolinha, que eu tenho as respostas da professora guardadas na minha mente até hoje. Grava, marca, continua. E dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o
primogênito dos mortos. Mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou na história? Não. Nós tivemos episódios de ressurreição no Velho Testamento. Quem ressuscitou no Velho Testamento? Bora lembrar. O filho da... Não era viúva, eu também falo. Da mulher de Sunem. Ela tinha marido vivo. O filho da mulher de Sunem, que Elias abençoa a mulher, que ela não tinha filhos, nasce o filho se torna jovem, vai trabalhar no campo com o pai, tem uma dor de cabeça, morre nos braços da mãe, a mãe coloca na cama, vai buscar o profeta vem, deita 7 vezes em cima do menino, o menino ressuscita. Tem essa ressurreição no Velho Testamento. Tem outra. Eliseu morre, enterra-se. Aí vem o cara, morre, cai em cima dos ossos de Eliseu e pum, volta a vida, ressuscita. Forte, né? A unção na vida de Eliseu estava entranhada nos ossos de Eliseu. Poderoso. Tem mais ressurreição antes de Jesus. Novo Testamento agora. Nossa, quando a gente acha que sabe tudo, você não sabe de nada. Lázaro, a filha de Jairo, tem mais um. Aí o filho da mulher viúva, que estava vindo no cortejo, e esse milagre eu acho tão interessante, porque a mulher não pediu, a mulher nem sabia quem era Jesus, pelo menos o texto não fala. A Bíblia conta que Jesus vinha vindo e viu o cortejo passando e notou que aquela mulher tinha aquele único filho que tinha morrido. Ele manda parar o cortejo, toca no menino, no homem já, e traz ele de volta à vida. Como é que a gente explica? Não pediu, não tinha fé. O que eu entendo desse milagre? A soberania de Deus. Tem coisas que vão ser geradas pela nossa fé e tem coisas que vão ser feitas porque Deus quer fazer e ponto. Eu entendo assim. Eu também entendo isso. Tem coisas que Deus quer fazer e Ele vai fazer e ponto. Você não precisa nem pedir que Ele vai fazer. Ele é soberano, Ele quer te dar. Ele quis dar a cura, quis dar de volta para aquela mulher, aquele filho e deu. Por que Jesus ele é o primogênito dos mortos? Jesus é o primogênito dos mortos porque Ele foi o único que morreu, ressuscitou e não morreu mais. Todos os outros demais morreram, ressuscitaram e morreram de novo. Por isso Ele é o primogênito da ressurreição para a eternidade. Ele foi o único que ressuscitou e não morreu mais. Ele está vivo, subiu e está vivo até hoje. E príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. Aqui vou trazer uma polêmica recente que eu vi também na internet. Eu vi um cara que cortou um vídeo da pastora Camila Barros, que ela dizia assim: você já notou que Jesus nunca disse eu te amo para ninguém? E realmente Jesus nunca disse eu te amo, eu amo. Ele falava do amor, mas de outras formas. Porque Deus amou o mundo, porque é como aqui, aquele que nos ama, que tem atitude de amor. E realmente, aí eu vi uma pessoa refutando a frase dela, mas o que ela quis dizer não é que Jesus não nos ama, não é que Jesus nunca disse que nos ama, mas Ele nunca usou a frase eu te amo. Ele mostrava o seu amor com suas atitudes, com a sua doação, com a sua forma. Achei interessante. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui tem uma segunda. Você não quer amor maior que esse? Ele precisa verbalizar isso. Aqui também tem uma lição. O sangue de Jesus, eu explico aqui na igreja. Eu cresci ouvindo, quando tinha algum tipo de mal, sangue de Jesus te repreenda. Vocês já ouviram essa frase? Sangue de Jesus te repreenda. Mas aí quando a gente vai ler a Bíblia, a gente entende que tudo são ferramentas e a gente tem que saber como usar. Como por exemplo, você não vai furar. Você tem uma furadeira. Já usaram furadeira? Já viram furadeira? Você vai pegar a furadeira com uma broca de madeira para furar um concreto. Vai conseguir? Mas não é uma furadeira? Não é uma broca? Mas não é para furar
Então eu tenho que ter uma broca de concreto. Eu não sabia disso, aprendi, falei, olha, interessante que isso também tem a ver com a Bíblia. O sangue de Cristo tem poder? Tem, mas para repreender o mal? Não, mas para lavar os nossos pecados, para fazer com que a nossa veste, a nossa vida fique mais alva do que a neve, como disse Isaías. Isaías diz que o sangue de Cristo nos torna mais alvos do que a neve, purificados. E o que repreende o mal? O nome de Jesus. Então, quando eu oro para repreender demônio, uma vez eu fui numa igreja, o demônio deu uma lavada, mas fez uma bagunça, eu fiquei sentadinha só olhando. E o pastor gritando, sangue de Jesus te repreenda, queima ele, Jesus, queima ele. E o demônio nada, mas nada de sair. Eu lá sentada agoniada, ficou 15, ficou 20, ficou 30. Aí eu falava assim, eu vou lá, não vou me meter na briga com ele não. Mas não vou. Aí, enfim, a mulher saiu sem nem como. Discussão de demônio, eu sei que demorou tanto. Mas o que manda o mal embora é o nome de Jesus. Então o nome de Jesus, a Bíblia fala que ao nome de Jesus foi dada toda a autoridade do que está acima, abaixo do céu e acima da terra. Então quando a gente vai repreender o mal, nós temos que usar o nome de Jesus. Só um detalhe aqui para a gente aprender. Continua. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Isso aqui tem explicação, mas não vou deixar para hoje não. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens. Aí aqui vai fechar com o que nós lemos em Tessalonicenses domingo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por que se lamentarão sobre o nosso Deus? Porque vão reconhecer que Ele era o Senhor e eles erraram. Eles vão ter tempo, porque quem morreu, no fim de tudo a gente vai aprender, quem morreu, a Bíblia fala, o inferno devolverá os seus mortos, o mar devolverá os seus mortos, todos eles voltarão à vida. E quando voltarem à vida, eles vão ver quem eles desprezaram e vão receber a condenação eterna. Porque agora, os que morreram e estão no inferno, eles não estão vendo Jesus está glorificado, eles estão na condenação, talvez nem entendendo por que eles estão ali. Eles vão ver e todo olho verá e entenderá o que realmente aconteceu nesse momento. E aí essas nações vão lamentar por não terem se dobrado diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. 8. Eu sou o Alfa e Ômega. Vocês sabem o que é Alfa e Ômega? A primeira letra do alfabeto e a última do alfabeto, deve ser do grego, com ele aqui, ou do hebraico. O Alfa e o Ômega, é por isso que é usado essas referências, que a primeira letra do alfabeto é a última, que significa eu sou o começo e o fim. Né? Em seguida, o princípio e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Show de bola. Vamos continuar vendo, a gente vai terminar de ler o capítulo 1 e a gente termina por hoje. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Esse reino é interessante, tem uma discussão que a gente vai aprender, que os amilenistas, eles dizem que o reino de Deus, que fala do milênio, que vai ser instituído na terra, foi instituído já na morte de Jesus, e a gente já está vivendo dentro desse reino. A gente está vivendo dentro do reino, não o reino em nós no reino. Qual que é a diferença? É como se Jesus já estivesse governando nesse tempo. Aí eu fico assim, não pode ser. Tem muita maldade. Não tem. Para mim não faz muito sentido o cenário do que nós vemos e Jesus ainda está reinando. Nós somos daqueles que acreditam que esse reino aqui, o reino é o reino em nós, o reino em cada um ainda de modo particular, para todo aquele que nele crê. Para aqueles que creem, o reino se manifesta dentro da gente, ainda não de fora. Aqueles que acreditam no milênio, acreditam que vai chegar um momento, vocês já ouviram sobre isso?
vai chegar um momento em que literalmente Cristo reinará na terra. O milênio vai ser realmente o que os judeus pensavam lá atrás, que Cristo viria para ser o rei e governaria sobre todas as nações. A gente crê que o milênio é esse momento em que Jesus, na verdade, a maioria das igrejas cristãs nem falam sobre isso. Vocês já ouviram falar em algum lugar sobre esse milênio? Sobre o reino de Jesus material na terra de verdade? Dentro da igreja? Não aqui, eu já... Em estudos. Na nossa igreja, o que acontece? Na nossa igreja, todos esses assuntos, ele é novo. Por quê? Porque o nosso missionário, ele sempre falou que ele é evangelista. Ele não é um mestre, uma pessoa que estuda. Como é que a gente costuma dizer? Como é que a gente compara? O evangelista é aquele que vai oferecer o copo de água para matar a tua sede agora. Você prova, você gosta. Aí você vem. Quando você vem, você vai encontrar o pastor. Aí o pastor, ele vai ser o mestre, aquele que vai te ensinar a ir até a fonte e pegar a tua água. Então, pelo fato do missionário ser esse, ele nunca nos aprofundou no Apocalipse dentro da nossa igreja. Então agora os pastores têm se despertado e têm trazido esse conhecimento. Eu vou ver se até lanço essa pergunta por lá para ver o que o missionário fala. Qual é a corrente teológica da Igreja da Graça? Mas eu tenho a minha, né? Na minha, a gente crê que Cristo virá e reinará de modo físico entre nós durante 1000 anos. Ele mesmo e nós, com o corpo glorificado, viveremos esse milênio, onde a Bíblia fala que quem morrer com 100 anos morrerá novo, porque haverá longevidade de vida. A Bíblia fala que durante esse milênio vai ter paz. A Bíblia fala que durante esse milênio não vai ter mais carnívoros. O leão, ele se deitará com o cordeiro, porque todos os animais voltarão a ser herbívoros. Vocês já ouviram isso? A gente acredita que no Éden os animais eles eram todos herbívoros. Por isso que vivia-se em paz no Éden, todo mundo junto. Por isso que quando foi para a arca de Noé, um animal não comeu o outro, que durante aquele período todos voltaram a ser herbívoros também. Então, esse milênio instaurado na terra que a gente crê que vai ser o reino de Deus, agora não mais o reino em nós, mas nós no reino. Então aqui está falando sobre isso. O reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me. Por que essas igrejas da Ásia? Porque estava no começo da igreja sendo propagada, e aí Deus pegou essas igrejas como exemplo, mas é para todos nós que somos igreja, né? E é interessante a gente ver isso. Lembra que eu chamei tua atenção o que é Israel, o que é igreja? A Bíblia vai deixar bem claro quando ele está falando para Israel e quando está falando para igreja. Aí tem outra coisa que trazem, né? Isso durante muito tempo eu carreguei, e agora que eu estou desconstruindo também essa ideia, que eu sempre ouvi que nós somos o Israel de Deus. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que Israel é uma coisa e igreja é outra. Israel é Israel e igreja é igreja, né? A gente ora por Israel, abençoa Israel, mas não pode ter essa idolatria por Israel como alguns têm. Eu sou o Israel de Deus. Olha, eu ainda não li isso, eu não achei ainda um versículo que me paute isso, essa ideia. Israel, Israel, igreja, igreja. E aqui está falando para igreja, nós. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Por que ele usa assim? Um semelhante ao Filho do Homem, porque ele não sabe exatamente o que ele está vendo. Então tudo que ele vê, ele vai trazer uma comparação com aquilo que ele
conhece. Então Jesus, ele era um filho do homem, ele estava dizendo que era um semelhante, parecia um homem. O filho do homem somos nós, chamados de filho do homem. Vocês já assistiram Nárnia? Aconselho quem nunca assistiu. Vocês sabiam que Nárnia é um filme cristão, um livro cristão? Né? E lá, os 4 que vão para o reino de Nárnia, eles são chamados de filhos de Adão, né? Os filhos do homem, os filhos de Adão. E é interessante essa analogia, porque a gente vai vendo na Bíblia essas referências, né? Então é muito legal, se vocês puderem, assistam. Bem legal. É um dos meus filmes favoritos. Pena que pararam no 3, não fizeram os outros 4. Então tem 4. Não, tem 3. 3? Tem 3, eu estava esperando tanto, os outros não fizeram mais. Eu vou ver, eu acho que tem 4. Amigo, são 3, você está falando com fã. Você está falando com fã. Já assisti umas milhares de vezes. Bota o meu filho para assistir. Vai assistir Nárnia, né, cara? Já assisti, mas assiste de novo. Assiste Nárnia. Quem que é a Aslan? Quem que vocês estão percebendo que é a Aslan? Quem vocês estão achando que é? Aí vem. E continua. Ele estava vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Essa é a figura de Jesus, né? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Por isso que a gente canta, né? Os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos. É tudo referência de Apocalipse, né? De como João viu. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Que era tudo muito iluminado, né? E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Aqui mostra, irmãos, a questão do peso da glória de Deus. Não tem quem veja ou sinta a glória de Deus que fique em pé, que o seu orgulho permaneça em pé, ou as suas próprias pernas fiquem em pé. Porque a presença de Deus nos constrange, faz a gente cair. E quem vai nos levantar é a voz do próprio Deus. Aí ele fala: e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É daqui que dizem que Jesus desceu lá no inferno e pegou a chave da morte do inferno, tomou do diabo. Mas a Bíblia não fala exatamente que ele foi lá e tomou do diabo. A Bíblia fala que ele tem as chaves da morte e do inferno. O que a gente costuma dizer é que Satanás é tão derrotado. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Satanás é tão derrotado que não tem nem a chave da própria casa, porque a chave do inferno está na mão de Jesus. Aí continua: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste nas minhas destras, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A Bíblia, irmãos, quando ela explica, mas sempre vai aparecer alguém dizendo: mas essa 7 estrelas também não pode ser. Também não pode ser nada. A Bíblia está dizendo que é isso e ponto final. O que Jesus diz que é as 7 estrelas que estão na mão dele? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste, as 7 igrejas. Os 7 castiçais é isso, aquilo. Não, Jesus já explicou. O que ele explicou está explicado. É igual a parábola do semeador. Não tem outra interpretação para aquela parábola. Jesus contou a parábola e explicou a parábola. Ponto. É aquilo. Aí às vezes a gente ouve alguém que quer inovar. Uma vez eu ouvi uma pregação. Falei: não. Foi até uma amiga pregou. Eu lembro até hoje. Aquilo ficou na minha cabeça rodando. Ela foi pregar sobre a parábola do semeador, e ela disse que aprendia com a persistência do semeador.
Falei, tá bom, tem até sentido. Ele realmente persistiu, plantou uma vez, deu errado, duas deu errado, deu errado, três deu errado, quatro deu certo. E a gente tem que sempre perseverar em plantar, que chega uma hora a semente dá certo. Mas não... Fala, Deus. E aí eu fiquei prestando atenção, falei... Porque eu sempre tive esse medo de interpretar uma coisa que a Bíblia já fala. Se a Bíblia já explicou, não tem outra. A Bíblia já explicou, já está dito. Então é aquilo e ponto. Não é o que eu acho ou o que eu penso. É o que a Bíblia diz. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Jesus já explicou que a visão que ele viu, na mão direita, 7 estrelas, os anjos. E ele saindo do meio dos 7 castiçais, as igrejas. Ponto. Ele estava no meio dessas igrejas e os anjos estavam nas mãos dele. Porém, tinham ressalvas para todas elas, como também existe para nós. Né? Podemos estar na presença de Deus, na mão de Deus, mas Deus está dizendo, ainda tem uma coisa errada aqui, vamos arrumar ali, vamos mostrar aqui, vamos dar um jeito ali. E aí ele começa a colocar aqui alguns pontos nas igrejas. Nós já estudamos as igrejas de Apocalipse, tá, Antônio? Há um tempo atrás a gente já estudou, então não vamos estudar, porque vocês também não pegaram, né? Poxa vida. Mas pegou... tem lá no... tem gravado, tem lá gravado, no canal do Augusto, tá? Se vocês quiserem voltar lá, as lições estão lá gravadas. Mas a gente já explicou, mas só uma coisa que me chama muita atenção, que eu preciso compartilhar com vocês antes de dar tchau, é que a primeira igreja que Deus ele chama a atenção, a primeira igreja é de Éfeso. E na igreja de Éfeso ele vai chamar a atenção para a falta do amor. E aí quem que já foi pastor nessa igreja de Éfeso? João. Aquele que está recebendo a revelação. E quem se chamava como o apóstolo do amor, o discípulo do amor, o maior do amor, o amor por amor? João. Joãozinho foi aquele que mais pregou sobre o amor. Quando você vai ler a primeira, segunda e terceira carta de João, ele está falando sobre amor. Amai-vos, o seu amor, o amor, o amor, o amor. E aí Jesus fala, vamos lá, do amor. Diga. Pastora, o pessoal, não sei se é verdade, o pessoal fala que Apocalipse ele não é o último livro da Bíblia, né? Fala que é a terceira carta de João. Então, é porque a Bíblia não está em ordem que foi escrita, né? Não, sim, mas o último, em teoria, dos que a gente tem, né? Que tem, esse aí eu nunca vi, mas eu acredito que sim. Porque aí a Bíblia foi ordenada, né? Ela foi colocada em ordem conforme eles acharam que ficaria melhor para o entendimento, as divisões, né? Aí Apocalipse, por falar do fim, coloca-se no último. Mas a última escrita foi terceira de João. Vou pesquisarei sobre isso. Né? Assim como, falei outro dia, vocês sabiam que Moisés escreveu Jó, 2 não vão faltar infartar na cadeira. Aí ficaram podres. Falei, gente, será que eu falei alguma coisa errada? Aí eu pregando aqui no Google, quem escreveu? Então Deus abençoe quem escreveu o livro de Jó. Falei, será que eu falei besteira? Aí ele, não, quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Eu falei, não, ufa, não errei não. Mas muita gente não sabe. O livro de Jó foi Moisés que escreveu ainda, e foi o primeiro livro que Moisés escreveu. Depois ele foi escrever a Torá. Mas o primeiro livro escrito foi Jó e quem fez foi Moisés. Quem teve a revelação do livro de Jó foi Moisés, né? Aí você vê que Moisés nem imaginava que ele estava escrevendo tanta riqueza para a gente. Mas eu quero deixar esse detalhe de me despedir. Jesus dá a revelação da igreja de Éfeso para o pastor da igreja que mais pregava sobre amor, dizendo que, versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Você tem tudo isso, João, tudo maravilhoso, a tua igreja que você instruiu, não pode sofrer mal, puseste a prova aqui de dizer se apóstolo não era, foram achados mentirosos, eles realmente colocavam a prova quem estava falando, o que estava falando é de Deus, não aceitaram heresias no meio deles, sofreste e tem paciência, trabalhou pelo nome, não cansou, mas deixou o primeiro amor. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.
E aqui é uma palavra muito forte, principalmente para os religiosos. Faz tudo certo, mas talvez deixou a principal motivação, que é o amor genuíno por Jesus, por ser impulsionado por Jesus. Porque quando nós trabalhamos por amor a Jesus, eu atendi uma pessoa há um tempo atrás, ela falou uma coisa tão bonita, ela disse assim, eu estou passando por toda essa luta, mas eu não prego a minha vida, eu prego Jesus. Então eu não vou esperar ficar bem para subir e falar, porque eu não estou falando de mim, não é sobre mim, é sobre o perfeito. Não é sobre mim, é sobre o eterno. Então a minha condição de vida não me priva de falar do amor e da bondade de tudo que Jesus é. E é esse amor que nos move. Está mesmo despedaçado, mas trabalhando e falando do amor de Jesus. Ela até me contou uma história que eu não sei se é verídico ou não, mas conta-se. Tinha um pastor que pregava sobre prosperidade e o povo prosperava, crescia. E um dia foram caçar a casa do pastor, que queriam achar por algum jeito. Acharam a casa do pastor, ele morava numa casa bem humilde. Naquele dia nem café ele tinha dentro de casa para servir para os irmãos. E ele pregava prosperidade, todo mundo era abençoado e próspero e ele não. Aí questionaram, mas como assim o senhor pobre desse jeito falando sobre Jesus? Ele falou, mas é porque eu não falo de mim, eu falo sobre ele. E muitas pessoas às vezes erram quando olham para o pregador e quer cobrar tudo que o pregador fala. Não, mas ele tem que ter na vida dele. Como é que ele está falando se ele não tem na vida? Às vezes ele está no momento de prova, ele pode não ter, mas ele está falando daquele que pode fazer. Mas lá na frente ele pode ter, mas lá na frente pode acontecer. Ou pode ser que ele não foi chamado para aquilo, porque nós temos também essa coisa do que nós somos chamados. Tem gente que é chamado para prosperar, tem gente que não. Tem gente que é chamado para pregar, outros não. Tem gente que é chamado para cantar, outros não. Tem gente que é chamado para cuidar de pessoas, outros não. Tem gente que é chamado para evangelizar, outros não. E aí, se o pastor está pregando que Deus prospera, mas ele tem o chamado da prosperidade, pode acontecer. Diga, Antônio. Eu amigo meu que ele é pastor. Sim. Só que ele é polícia, mas com polícia, ele é aquele policial carro tudo. Ele, inclusive, já matou um bandido. E aí, como é que... No caso de policial, o policial ele tem uma escusa, que a gente chama de uma liberdade de profissão. Sempre que a gente fala sobre policial, a gente dá o exemplo de Naamã. Naamã, quando ele teve encontro com Deus, que purificou e tudo, ele chegou ele era chefe do exército do rei da Síria. Aí ele chegou para o profeta e falou assim, rei, ou profeta, eu acredito no Deus desconhecido, todo-poderoso, só que eu vou ter que entrar no templo do Deus que o meu rei serve, porque eu estou trabalhando com ele. Aí o profeta explica que ele teria a liberdade de entrar e não seria tido como um cultuador, porque ele estava lá cumprindo a sua função. Do mesmo jeito policial. O policial, ele pode tirar a vida de alguém? Pode, porque ele tem essa liberdade na sua função. Mas ele não pode tirar deliberadamente. Simplesmente chega lá e atira, mata. Ele vai se tornar um assassino. Mas para defender o próximo, ele pode. Se a gente for pensar, por exemplo, nas guerras do Velho Testamento, eles matavam e não eram tidos por culpados. Agora, os reis que matavam, mas usavam de covardia, ali eles eram reprovados, como Senaqueribe. Senaqueribe diz que ele era um rei daqueles que rasgava a barriga de grávida para arrancar o nenê de dentro da barriga, que os seus soldados estupravam coletivamente as mulheres que eram presas em guerra. Aí não, aí Deus não tolera, mas existe um limite para o ofício, mas ele pode trabalhar, e se tiver para defender, aquilo que ele foi investido para fazer, ele pode. É como o juiz, por exemplo. O juiz, ele tem na mão o poder de privar alguém da liberdade, de deixar em liberdade, de dar um direito, de tirar o direito, e ele vai ser tido como culpado só se ele não for um juiz justo. Se ele for um juiz justo, não vai recair nada sobre a cabeça dele. Como, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era cobrador de imposto. Só que ele não tinha poder de cobrar mais do que
Ele deveria, mas ele cobrava. Ali, quando ele encontrou com Jesus, ele falou, não, estou fazendo coisa errada. Ele teve que devolver todo o imposto que ele cobrou? Não, porque ele estava no ofício. Mas ele fala, se eu defraudei alguém, ou seja, se eu cobrei a mais, eu vou devolver. Por quê? Porque dentro do limite da profissão, você está liberado. Não tem nada na Bíblia que te reprove, como por exemplo, vou polemizar agora. Ah, pastor, então dentro da profissão é liberado? Então você, garota de programa, é uma profissão. Inclusive, não sei nem se já não está regulamentado. Se não está, estavam querendo regulamentar como profissão reconhecida. Só que ser garoto de programa ofende a Bíblia? Então aí não pode, né? Como por exemplo, aposta. Aposta errado? A Bíblia fala que nós temos que comer do suor do rosto. Então, esse dinheiro está vindo de um suor do rosto? Está vindo suor? Não. Então, é melhor evitar. Não é uma coisa tão clara, mas é melhor evitar. Entendendo? Então, assim, dentro da profissão existe sim as escusas. E a Bíblia, uma vez eu fui pregar para policiais, eu preguei em Romanos. Toda autoridade é constituída por Deus. E toda autoridade, ela é investida por Deus para exercer aquilo. Por isso que nem todo mundo Deus permite se tornar policial, por exemplo. Meu irmão foi fazer uma prova para a polícia e ele levanta a barra tranquilo, mas quando ele foi fazer o exercício da barra, na terceira ele falou que parecia que tinha um anjo de 300 quilos pendurado na perna dele, que ele não conseguiu subir de jeito nenhum, nem usando todas as suas possíveis imagináveis, ele não conseguiu passar. Deus não queria ele lá, porque Deus conhecia a estrutura, o jeito, a forma, não deixou ele entrar. Então toda autoridade é constituída por Deus, né? Eu acredito que ele está tranquilo, a não ser que ele exceda. Se ele excede, aí Deus há de tratar. Tipo assim, que na igreja ele prega o amor, né? Mas fora da igreja, aí, um policial, ele... Mas o que é o amor? O cara não serve o faz, né, no caso, né? Claro. Aí tem que ver, ele pode pregar o amor e exercer a profissão, mas, por exemplo, ele não pode, como pastor, sem necessidade, sair metendo esculacho nas pessoas. Ele pode trabalhar como policial, e eu já vi, eu tinha 4 policiais aqui comigo. Dos 4, tinha um que eu tiro o chapéu para ele até hoje. Eu falo, cara, eu não consigo imaginar você gritando. Você deve chegar assim do bandido e falar, por favor, coloca a mão para trás. Ele com a voz mansa, ele me dava risada. Aí outro dia ele saiu no noticiário. Ele apreendeu uns traficantes que estavam no terminal rodoviário Tietê com droga na mochila, na bolsa, uma bolsa grandona assim. Ele percebeu, foi lá e prendeu. Aí eu chamei ele e falei, como é que você fez essa prisão? Conta vez. Ele chegou assim, ó, por favor, abre aí a mão. Eu já sei o que tem aí, só mostra. Aí ele deu risada, ele falou, foi mais ou menos assim mesmo, pastor. Se eu não consigo imaginar você chegando e, vagabundo, bota a mão pra trás, vou te meter o esculacho. Não consigo imaginar você fazendo isso. Aí ele falou pra mim assim, nem preciso, porque quem grita demais não faz nada. Quanto mais manso você for, mais autoridade você passa. Eu falei, esse policial é top. Tem policiais que trabalham assim, entendeu? Eles agem, trabalham, têm o maior respeito por esse cidadão do bem, até por aquele que não é, fazem a prisão sem precisar esculachar ninguém, sem precisar meter o louco em ninguém. Esse é um exemplo de um policial assim. Eu não consigo, mas não vou falar o nome dele não, que está gravando. Não consigo de forma nenhuma imaginar a tua voz um pouco mais alta do que você é aqui. Ele falou, nem tem esse costume, nem preciso. Sei trabalhar sem precisar. Realmente, meu filho, você tem uma temperança que é violenta, viu? Eu fiquei com medo agora, com licença. Pode ser que seja esse o caso dele. Mas enfim, semana que vem a gente continua. Não vou entrar nas 7 cartas do Apocalipse, a gente vai passar. Terminando as 7 cartas do Apocalipse, começa-se o período da grande tribulação. Aí a gente começa já a estudar sobre as teorias de pré, média e pós-tribulação. Talvez nem fique muito tempo preso dentro disso, porque a gente já falou várias vezes desse tipo de assunto.
E talvez a gente já entre nas questões dos selos, das taças e das coisas que acontecem dentro da grande tribulação, tá? A gente vai começar a dissecar o defunto dentro da escatologia, que é uma das partes que mais assustam, né? As aberturas de selos, as aberturas dos cavalos, o que significa o quê, tal, e a gente vai, dentro do que Deus vai dando pra gente, a gente vai aprendendo sobre isso, tá bom? Não faltem, incentivem quem quiser vir aprender sobre isso. Domingo eu vou chamar mais pessoas para ver se aparece alguém. E louvado seja Deus, em nome de Jesus. Obrigada pela atenção de todos, pelo esforço, né, da gente vir de trabalho, de dia corrido, de tudo que tem para fazer, mas a gente ainda separa esse tempo para sentar e aprender com o nosso Senhor, e é muito gratificante, né? Edifica muito as nossas vidas, né? Você vê, às vezes, uma única palavra do que foi dito já coloca a gente lá em cima, né? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Quem quer fazer oração hoje? Luara, ai que bênção. Vamos orar então. Fica de pé, irmãzinha. Eu não sei.